Olá, estudante da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Silene Félix. Estamos aí no nosso momento do nosso componente curricular Tradições Culturais. Hoje, uma aula de retomada. Vamos verificar aí o que vocês já conhecem, o que vocês fizeram sobre e sabem sobre tradições culturais. Esse material foi produzido pelo professor Anderson Félix e nós iremos dar continuidade aqui nesse bate-papo, um momento de retomada, nessa aula de retomada. E para falar um pouquinho sobre tradições culturais, eu tenho aqui como convidado o professor da rede, que vai falar o que ele já está fazendo, o que ele faz nesses momentos de aprofundamento e no componente curricular dele. Professor Juan Teixeira, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, alunos, professores. Boa tarde, Silene, é um prazer estar aqui. Eu sou o Juan, professor da escola Professor Antonieta de Lácio Ozeki, lá no município de Cotia, da diretoria de Carapicuíba. Então, hoje nós iremos fazer essa retomada do aprofundamento curricular e espero estar contribuindo aí com vocês com a reflexão dessa aula. Então, vamos lá. Como o momento é de retomada, vou colocar na tela para vocês, lembrando aí o nosso aprofundamento curricular. Nós estamos no aprofundamento Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, unidade curricular Tradições e Heranças Culturais. O componente curricular são tradições culturais. Essa é a primeira atividade. O que são as tradições culturais? O que você sabe sobre tradição cultural? Então, é um momento para o debate e para ampliar o conhecimento. Então, tradições culturais, vamos falar sobre a cultura presente na formação do indivíduo. Vamos falar sobre também o contexto. Nós sabemos que nós somos influenciados e influenciamos, de acordo com o meio, nosso meio ali de convívio. Vamos falar também, fazer análise das vivências e manifestações culturais tradicionais brasileiras, identificar e reconhecer diferentes, as influências de diferentes matrizes estéticas e culturais em sua formação, a partir de discussões sobre o papel das tradições culturais e do patrimônio cultural na configuração da identidade e das tradições brasileiras. Professor Juan, nós vamos falar nessa aula bastante, sobre o que são ou o que é um patrimônio e o que é uma tradição. Nós vamos falar sobre esse contexto. Por quê? Para entender e reconhecer, a si e ao outro. Porque dentro dos nossos objetivos, entra lá sabermos e entrar na discussão sobre todos os tipos de preconceitos. Porque você conhecendo, respeitando e valorizando a sua cultura e demais culturas, você também tem a oportunidade, de muitas vezes quebrar essas barreiras dos preconceitos, tudo bem? Então, nós temos aí dentro do nosso componente curricular, ele é estruturado em eixos, Nós vamos trabalhar com o eixo da investigação científica, processos criativos e intervenção e mediação sociocultural. O professor Juan irá ler aqui as habilidades. Dentro do nosso eixo, quais são as habilidades e como que funcionam essas habilidades, professor? Vamos lá. Então, a primeira habilidade que nós iremos trabalhar, participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens, artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos para produzir sentidos em diferentes contextos. A nossa segunda habilidade dessa aula, apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica. Professor, e como é importante nós realizarmos uma reflexão sobre as tradições culturais, porque nós precisamos entender o conceito de cultura para podermos desencadear as coisas e trabalhar todo esse conceito sobre cultura nesse componente curricular. Ótimo. Então, pensando na primeira habilidade, nós vamos falar então das diversas formas de linguagens. Então, a linguagem artística, a linguagem verbal, linguagem não verbal. Nós às vezes será que uma linguagem ela é mais valorizada do que outra? E qual o contexto e como a questão do funcionamento? E quando entra na questão do patrimônio, o que você conhece de patrimônio que ele é da sua cidade? Você conhece algum patrimônio da sua região, do seu estado, do seu país? Então, nós vamos comentar sobre esse contexto. É interessante porque nós vamos verificar, estamos nesse contexto, das diversas formas artísticas, de manifestação e expressão,
cultural. Agora, na segunda parte aí, como que funciona a estrutura para vocês saberem o que leva, né, a parte dessa atividade. Então, nós vamos fazer essa sondagem, verificar se vocês sabem o que é uma manifestação cultural, se sabem também a diferença de patrimônio cultural. Vamos fazer uma observação analítica sobre manifestações culturais e várias discussões. Então, sempre é esse o objetivo, levar a discussão, ao debate, à reflexão para uma tomada de atitude positiva em relação a si e ao outro. Então, vamos fazer, ao final de toda a atividade aí, tem um momento de uma coreografia, porque nós entenderemos que muitas das atividades tem muitas expressões corporais, então um dos objetivos é esse, tá? Dentro das suas limitações, dentro do seu contexto, saber e produzir essa parte coreográfica. Depois, a pesquisa. Vocês sempre estarão pesquisando o que é arte, se a arte é efêmera, se a arte pode passar, o que eu produzo em casa é arte, o que alguém produziu, por que é considerado arte, não é? Então, vamos ver essa diferença e entender o que é esse patrimônio cultural. Nas rodas de conversa, aí nós temos como sugestão você com o seu grupo na escola, sempre fazer registros dessas aulas, uma palavra-chave e depois produzir um mapa mental. Além da coreografia, que é uma parte já, vamos pensar assim, física, também temos a parte escrita, que é o mapa mental e também o mural. Todo o nosso componente, ele está interligado, então, nesse contexto. Aí vamos falar nessa atividade, por que eu coloquei o mapa coletivo, o mural coletivo? Porque esse mural vocês podem associar junto com o que vocês já estão vendo com práticas corporais, ressignificando a formação do povo brasileiro, diálogos com a literatura e cultura em seus sentidos. Professor Juan, no Diálogos com a Literatura, que é a sua área, assim, o que você já trabalhou, o que pode trabalhar aí como sugestão para os estudantes, para os professores, diálogos com a literatura relacionados às tradições culturais? Olha, Celene, lá na escola nós começamos a trabalhar esse aprofundamento que eu tenho com a segunda série, e nós fizemos um levantamento dentro da biblioteca do acervo que nós temos disponíveis, com o objetivo de deixar a sala de leitura como um ambiente de pesquisa e também para fazer a integração com os outros componentes do aprofundamento curricular. Então, os alunos eles foram protagonistas em realizar esse levantamento e até mesmo ter esse contato com o livro, porque hoje, nessa era digital, se perde essa questão do contato físico e é importante a gente pegar um livro, sentir o livro e também saber a importância. Claro que não deixando que os recursos digitais eles são bem proveitosos, mas também é proveitoso pegar o livro físico para uma leitura, não é mesmo? Exato. E algum autor específico da literatura, vocês pesquisaram, você pode comentar como é que foi, qual foi o impacto para os estudantes? A primeiro momento, nós realizamos uma pesquisa de todas as principais escolas literárias no Brasil. Porque, visto que tivemos a pandemia e muitos alunos não tiveram tanto contato, né, com as aulas de literatura, nós realizamos primeiro essa sondagem para entender o que é a literatura, o que são as escolas literárias, o que elas representam para a formação do povo brasileiro. E após realizar essa pesquisa em sala de aula, partimos para a aula prática, onde os próprios alunos fizeram o levantamento dos principais autores dos diferentes contextos com as escolas literárias. E foi bem proveitoso, porque nós conseguimos aí mapear a biblioteca da nossa escola, o ambiente da sala de leitura. Então foi uma atividade que nós ainda iremos dar continuidade, sempre fazendo uma integração aí com os outros componentes de tradições culturais, desse aprofundamento. Que legal, ó. Então entra aí o que o professor falou, está no contexto do nosso eixo que nós vamos ver agora, que é o quadro integrador, que é a identificação e reflexão das manifestações culturais brasileiras, também pensando nas semelhanças, eu coloquei semelhanças e diferenças, né? Encontrando sempre ali o porquê que o estudante escolheu, né, esse aprofundamento ligado ao seu projeto de vida, onde ou como o nosso aprofundamento vai auxiliá-lo no seu projeto de vida. Então, através da investigação e do debate, porque principalmente na questão de quebrar preconceitos, falar sobre estereotipos, né, vários estereótipos e tudo mais, acaba ampliando e você conhecendo, sabendo um pouquinho, né, dessas outras culturas, enriquece a sua vida, o seu vocabulário. Então, nesse contexto, nós temos aí uma definição de cultura, lembrando,
Nós temos diversas definições de cultura, aí foi escolhida uma, tá? Essa aí é segundo a antropologia. Cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridas, né, pelo homem como membro da sociedade. De Eduardo Taylor, aí temos essa definição, mas tem muito mais. Na sequência nós temos o vídeo, esse vídeo nós temos na sequência, vamos ver se eles conseguem passar e nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura aqui, o que é a cultura de acordo com uma definição. Como eu mencionei, existem várias, são diversas. Vamos lá. A humanidade foi construída através da cultura, ou melhor, das culturas. Conceito esse às vezes difícil de se definir, principalmente porque sua definição muda ao longo do tempo e o próprio significado do tempo foi também se alterando ao longo da história. A história, definida pelo historiador Mark Bloch como a ciência do homem no tempo, pode ser vista de formas diferentes em épocas diferentes. Nós mudamos tanto o mundo ao nosso redor, como mudamos o significado das coisas que compõem o nosso mundo. Cultura. O iluminismo elegeu a cultura como um agente de mudança, uma forma de orientar a sociedade para um patamar mais elevado. Quando se diz que determinada pessoa não tem cultura, está se usando o conceito com viés iluminista. O termo vem do latim ligado à agricultura, por isso os iluministas usaram para significar o cultivo de novas ideias que eram semeadas para produzir bons frutos. Atualmente, uma das visões aceitas é a de que a cultura quer dizer um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Essa ideia tem 2 pontos importantes. Primeiro, ela coloca todas as criações humanas como parte da cultura. Em segundo, coloca que não nascemos com cultura. Ela vai sendo aprendida ao longo de nossa vida. Então ela é feita pelo homem, mas é externa ao homem, porque não foi feita pelos homens e mulheres individualmente, mas por grupos de pessoas. Existia antes de você nascer e vai continuar existindo depois que você se for. Muito bem, esse vídeo deixa muito claro para a gente o conceito amplo de cultura. Também entendemos, de acordo com o vídeo, que é equivocado eu me referir a uma pessoa que não tem cultura, pois todos nós trazemos consigo tradições, costumes e que sim, são culturas. E geralmente direcionávamos para pessoas que eram mais simples, de poucos estudos, e falava que aquela pessoa não tinha cultura. Mas entendemos que isso é um equívoco, porque todos nós estamos inseridos diante de uma cultura. Não é isso, professora Silene? Exato, então nós vimos aí esse contexto, né? E dá para entender que esse conceito de cultura é amplo e todo mundo produz e toda a sociedade produz, continuará produzindo, o vídeo ainda fala. E a questão do tempo também tem para situações ou algumas civilizações é algo relativo, né? Interessante, né? Relativo à questão do tempo, mas existem tradições culturais que são expressas ou aplicadas e passadas de modo oralmente, outras já reservam e passam do meio da escrita, e nós vamos falar sobre essa questão. De qualquer forma, sempre tem uma maneira que a cultura é passada. Então, você tem uma cultura, algum hábito que você aprendeu aí com o seu ambiente, com seus familiares, na sua escola. Então, é esse o momento aí do debate. Se o professor Juan quiser parar para falar a qualquer momento, tudo bem. Então, tem uma definição de cultura também ampla, que nós vamos falar mais um pouquinho. Então, conceituando o que é uma manifestação cultural. Manifestação cultural é toda forma de expressão humana, seja através de celebrações e ritos ou outros suportes, como imagens fotográficas, fílmicas, isso aí segundo a definição da antropologia, tudo bem? Então, se você tem lá um outro suporte, qual seria esse outro suporte? Os tecnológicos, suportes, como eu falei, tradição oral, suportes através da arte, enfim. Nós temos esses tipos de suportes. Aí, na sequência, tem o que é um patrimônio. Já o patrimônio, ele é destinado ao usufruto da comunidade ou de uma comunidade. Quando fala usufruto, é algo que é passado para um outro grupo, para uma pessoa de modo vitalício ou algo, né, que tem um tempo de permanência, né? Mas no caso de cultura, patrimônio cultural, ele é vitalício, então é para uma comunidade de modo geral.
Nessa parte que nós temos um vídeo, eu vou conversar um pouquinho com o professor Juan. Professor, sobre a questão da cultura, nós vemos debatendo bastante. Você falou sobre a questão dos preconceitos. O que nós podemos falar que, entendendo a nossa cultura, a nossa região, porque isso é importante, né? De repente, você nasceu numa região, os hábitos ali, as manifestações são diferentes. Por quê? Porque é de acordo com a sua região, de acordo com o cultivo da terra ali, de acordo com o que podemos produzir. Então, é bom pensarmos nesse contexto. Se você quiser acrescentar alguma coisa... E até mesmo nós podemos pensar nesse conceito, Silene, porque como fizemos a reflexão aqui, a cultura não tem a ver com a sua parte acadêmica, ou seja, independentemente de onde você estudou, com os seus estudos acadêmicos, a cultura ela não influencia uma pessoa não ter cultura. E é interessante a gente pensar, porque até mesmo no estado de São Paulo, nós podemos perceber que diferentes regiões nós temos costumes diferentes, porque é isso, está ligado aos costumes locais de uma determinada região, não é isso? Exato, tá? Tem um vídeo, eu vou deixar para o momento da interação, porque nós estamos aqui com alguns colegas mandando alguns beijos, falando alguma coisa. Juan, pode comentar. Bom, quero agradecer os professores da minha escola que estão em planejamento agora, que estão mandando aqui no chat, professor Helder, professora Maria, minha amiga lá do Tucunduva, um abraço para a escola Tucunduva também, tenho muito carinho por lá. Professor Rafael comentando aqui no chat, isso aí, gente. Muito bem, um grande abraço para vocês que estão acompanhando a gente aqui. Ótimo, se vocês quiserem também, podem enviar as contribuições aí, o que você acha de cultura, quais são as manifestações culturais ou patrimônio cultural que tem aí na sua cidade, na sua região, que você já visitou. E para o estudante, nós temos algumas questões aí que elas são importantes, nós gostaríamos de ouvir, né, que vocês entrassem no momento da interação e também escrevessem aqui no chat, ó, o que influenciou, né? Qual foi a influência para você escolher esse aprofundamento? Como você se expressa artisticamente? Você se expressa de alguma forma? Quais são? Tá? E você sabe o que são manifestações artísticas? E para você, o que são manifestações artísticas? Então, é bem pessoal. E o que você está entendendo ou até agora não entendeu sobre tradições culturais? Na região em que você mora, há alguma manifestação artística ou cultural em maior evidência? E a partir do que nós estamos estudando, né, e o que você já viu em outros momentos, elabore aí um caderno com palavras-chave, né? Por exemplo, fala um pouquinho sobre algo também, alguma manifestação que você conheça, por exemplo, a dança, seja como a dança como um patrimônio cultural da humanidade. Você acha que a dança ela tem só o viés de patrimônio? Quais outros sentidos que podemos elencar a dança? Então, professor Juan, com você como professor, mas você está com um aprofundamento de literatura. E essas perguntas, você se expressa de alguma maneira artística? Ah, claro. Bom, eu gostei bastante desse aprofundamento quando eu fiz a escolha, né, para lecionar. E sim, professor, eu participo do Carnaval aqui de São Paulo, gosto bastante, eu saio como passista em algumas escolas de samba, então eu acredito que o samba ele é muito importante, né, refletindo aí na história do nosso país, de todo aquele contexto do surgimento, lá depois da Semana de Arte Moderna. Então, eu gosto bastante, né, de estudar sobre essas culturas nacionais, a cultura nacional que constitui o povo brasileiro, né? Então, eu gosto bastante do carnaval e do samba. Ótimo, estamos falando da cultura nacional, porque no nosso componente vai falar bastante da questão, né, das questões das matrizes africanas, afro-brasileiras e também matrizes indígenas, mas sabendo que muitas outras culturas e tradições também, né, são de outras regiões, também são questões, algumas influenciadas pela questão europeia, mas vamos falar isso em outro momento. Nosso foco agora é falar sobre essas tradições aí comuns na sua região. Nós estamos aí chegando no momento próximo da interação, então precisamos que vocês se organizem, se preparem, porque vamos fazer o segundo momento. Mas desde já agradeço as participações. Aí super abraço para o pessoal, os amigos do Juan que entraram aqui, comentaram. Muito obrigada, fiquei feliz com as participações. Até a próxima. Muito obrigada, Juan, por primeiro momento. Obrigado, Silene. Até a próxima. Um abraço a todos os estudantes da segunda série e dos professores.